aquecimento, bem? Todo mundo no aquecimento. Atenção, câmera rodando. Lulu, por favor, como você avalia essa pré-temporada? Mais uma vez, direto. Você é da Frone? Não, eu sou segunda D. E assistente de produção também. Aqui perto tem papelaria? Tem sim. Pode falar pra mim então? Sim, senhora. Isso é ultra mega urgente. Como características principais, já deu para perceber por esse diálogo. Proatividade, saber se comunicar, saber ser assertivo na comunicação, ter mentalidade de equipe, saber receber ordens, agir com rapidez, ter uma mentalidade de solucionar problemas. Então, a questão de ser assertivo, de ser racional é muito importante. Outras características muito importantes é você ser observador, atento, silencioso, saber agir com rapidez. Porque nesses projetos, nesse setor de cinema, de publicidade, de TV, é muito dinheiro investido. E as produções são muito grandes, é muita coisa para se fazer. Às vezes o trabalho é muito minucioso, tem várias cenas, tem diferentes planos, tem diferentes setores da arte que são necessários de agir. São muitos setores que são importantes, são muitas pessoas. E muitas dessas pessoas têm o horário certo quando se leva em consideração os artistas. Então, você tem que ser eficiente na tua missão. Você tem que saber qual é a tua missão e chegar junto. Tá disponível para ser um realizador. Não pode ser uma pessoa que está distraída. Estar atento às questões sociais é importante em termos de networking, em termos de saber se comunicar mesmo, ter um bom relacionamento com as diferentes pessoas das diferentes equipes para funcionar com harmonia o set. É muito importante você saber ser uma pessoa flexível, comunicativa, para funcionar com harmonia e seguir em harmonia o set. Que se você é do audiovisual, você já teve pelo menos uma experiência onde líderes eram mais grossos, de gritar, de dar ordem, ser paciência. E aí a energia fica ruim do set. E são horas que você fica lá. 8, 10, 12, 14 horas. Dependendo do set até aumenta, sabe? Se for cinema independente, se for cinema, publicidade às vezes nem tanto. Mas de qualquer maneira é muito dinheiro que está envolvido. Cada tempo que está passando ali é dinheiro do estúdio. Então, perder tempo é igual a perder dinheiro. Então, se você for uma pessoa que não é assertiva, que não é racional, que não sabe agir com rapidez, que não sabe receber ordens, que tem um ego inflado e quer arranjar problema na forma como as pessoas falam, como elas agem, você vai desperdiçar um recurso que é muito importante, que é o tempo. Outro recurso muito importante é você preservar a sua paz. Que um set harmonioso é muito diferente de um set com estresse, com picuinha entre as pessoas. E somos humanos. Existem essas coisas, mas você não precisa deixar elas virem à superfície. Deixa aí de lado o seu ego e foca no que tem que ser feito. É muito importante isso, você ser assertivo. O que tem que ser feito? Ser eficiente, agir, não ficar pensando 1000 possibilidades. Não, vê a mais fácil de agir agora. Quais recursos que tem, como a gente pode fazer, qual é a situação. Então, agir. Eu estava como assistente de produção apenas no dia, mas como segunda assistente de direção, eu também estava na pré-produção e no dia. E nas duas missões são essas características que são importantes. E outra esteja sempre atento ao seu líder de setor. Se você estiver na produção e na direção, você está entrando em contato com todos os setores. Então, você tem que ser uma pessoa que tem habilidade social de se comunicar minimamente, de saber ser cordial, porque é muito importante o relacionamento com os outros líderes de equipe e com os outros subordinados das outras equipes. Porque você vai ter que levar informação de um ponto para outro, dos dois lados. Para a direção, você tem que saber de tudo que está rolando. E você tem que estar
ligado no primeiro assistente de direção, porque ele é quem comanda o set, junto com o diretor. Ele tem que estar ultra atento, o assistente de direção, o primeiro assistente de direção. Então você tem que estar dando suporte para ele, para cobrir possíveis falhas e pontos cegos dele, entendeu? Então é muito importante você saber agir sem que você precise receber ordens, porque você já sabe o que tem que ser feito. Você já sabe o que ele precisa. Então, antes, você conversa com essa pessoa, o primeiro assistente, a primeira assistente de direção. Às vezes você nem tem tanto contato com o diretor, mas dependendo do diretor, dependendo da produção, você tem que ter também. E você tem que saber o que ele tá precisando, o que tá acontecendo na gravação que pode dar algum furo pra alguém. Porque se dá um furo pra alguém, tá dando furo pra você. Tem que ter mentalidade de equipe. Que aí o set funciona melhor, o que tá no plano de filmagem vocês conseguem alcançar. Porque se não tiver harmonia entre as equipes, entre as pessoas das equipes, se for um plano de filmagem que é super detalhado, que tem diferentes planos, que tem planos difíceis de ser feitos, coisas que dependem muito também de se o ator vai acertar, se o convidado vai acertar, se figurante, tananã. Então, quanto menos erro, melhor. E quanto mais organizado, melhor também, que aí você consegue consertar a tempo que não tiver direito ou achar solução. Aí, às vezes, você vai ser convidado para pensar em solução junto. Mas é muito legal você não ficar impondo a tua opinião a respeito das situações para os seus líderes. Você tem que sentir qual é o terreno que tu tá. Se o líder for tranquilo, tu fala. Se não, e tu vê, cara, realmente isso que eu tenho aqui, que é muito importante você ter uma autorreflexão antes de você abrir tua boca e botar tua opinião, né? Tem uma autorreflexão, pô, realmente isso aqui mesmo? Tá, é isso aqui mesmo, realmente vai ajudar isso aqui, tananã. Você seja educado, com licença, posso inserir aqui minha opinião a respeito disso? Olha só, tananã. Já teve vez em que eu estava numa produção de um comercial, uma publicidade, e aí tava lá sendo filmado, lá o pessoal, os influencers lá, nananã, e uma das pessoas estava com a perna cruzada para um lado, só que o tênis dela era vermelho, bem vermelho, assim, forte, e ficou um buraco no outro lado em que o pé dela não tava. A composição tava desequilibrada. E eu, por ser designer de moda, por ser professora de ikebana, por estudar arte desde a infância, eu tenho uma visão rica, artística, sei ver o peso da imagem. Eu fiz cinema também. Eu sou uma profissional qualificada, eu sou observadora. Eu pedi licença, falei com o diretor, diretamente pro diretor, mesmo sendo a segunda assistente de direção. Falei pra ele, olha só, ela tá virada com as pernas cruzadas pra um lado e a imagem tá desequilibrada. Olha, se ela virar a perna pro outro lado, vai tampar aquele buraco e vai ficar equilibrada em questão de cores. A mise-en-scène, o plano vai ficar mais equilibrado. Aí ele, putz, verdade. E falou, fulana, cruza a perna pro outro lado. E realmente a imagem ficou mais bonita. Ele me agradeceu e eu fui chamada depois de novo pra trabalhar com esse cara. Essas coisas são muito importantes. Porque às vezes é tanta coisa acontecendo, é tanta pressão, que algumas coisas podem passar. Mas se o time estiver forte, se você for uma pessoa forte no time, você vai agregar e no final o resultado final vai ser melhor. Porque é muito importante a gente ter uma consciência assim. Porque é legal a gente receber os méritos, mas é muito legal você, como um membro de equipe, você não é o líder, você ser o melhor pro líder brilhar. Essa é uma visão muito legal de você ter no seu trabalho. Fazer o líder brilhar. Fazer o resultado final ser o melhor possível. Você vai ser reconhecido por a imagem estar mais equilibrada? Não. Nem o diretor mais deve lembrar que eu fiz isso, não sei. Mas, dá uma satisfação pessoal de você ser um bom profissional, entendeu? O universo vai saber disso e você vai receber mais oportunidades. E foi isso que aconteceu comigo e tem acontecido comigo. Outra dica é, se você tá numa produção muito grande, tem um famosão que você é super fã, tipo nessa, quem tava era a Isa, Lulu Santos. Eu sou fã deles, mas não sou super fã, louca. Mas você tem que ter um protocolo, assim, você com você, de não ser uma groupie.
de saber deixar a pessoa lá tranquila, tratar ela bem, é claro, ser educado. Você pode falar, sou sua fã, admiro o seu trabalho, tudo bem, você pode fazer isso. Mas tem lugar, tem momento, e é muito importante você deixar o artista confortável. Eles são pessoas normais. Tem gente que gosta de ser tratado como um super-humano, né? Super diferenciado. Mas eles são pessoas normais igual a você. Então é muito importante você não tratar ele como um alienígena. E por último, uma coisa muito importante de comportamento no set. Existem muitos homens, muitas mulheres. E onde tem homens e mulheres, pode haver o quê? Tensão sexual. Se você tiver interesse em alguém, tiver tensão sexual rolando, cara, se liga. Deixa isso pra depois. Flertar durante o set é furada. E eu acho que pegação de galera de set eu acho furada, mas isso sou eu comigo, entendeu? Mas você tem que ter cuidado como você se posiciona, porque você pode ser percebido de diferentes formas e se você tá agindo como uma pessoa super disponível que eu digo sexualmente, né? Flertando e tudo mais, você vai estar plantando sementes e nem sempre é legal. Você não sabe quem tá pegando quem lá, então você pode, no final das contas, criar inimizade no mercado, atrapalhar o teu fluir no mercado. Porque uma coisa que acontece nesse meio do audiovisual é que quando você encontra pessoas que é legal de trabalhar, as pessoas dão a mão uma à outra e estão sempre chamando, sabe? Aquelas pessoas que você já sabe que trabalha bem, que se posiciona legal e que sabe trabalhar e lidar com as pessoas. Então, se você se queimar com pegação ou querendo pegar gente que é de outra pessoa, mesmo que não seja de outra pessoa, e aí cria inimizade, não vai te ajudar a longo prazo, sabe? Pelo contrário. Então seja sábio com os seus instintos sexuais. E por fim, uma dica para as mulheres no audiovisual. Cuidado com a roupa que vocês vestem. Cuidado com a forma que você é legal para as pessoas. Cuidado ao se relacionar com homens no audiovisual. Porque existe assédio sexual, gente. Grandes produções, pequenas produções, médias produções. Isso já aconteceu comigo. E foi em mais de um set. E foi muito desagradável. Porque já é um setor, já é um meio que é muito cheio de homem, é muito masculinizado. Você tem que ter muita energia masculina para estar ali trabalhando e ser reconhecida de fato. E ainda tem essa questão de assédio sexual. Então você tem que saber se portar, porque senão você pode se queimar e pode ser muito desagradável. Você pode até conseguir ser bem-sucedida na parte profissional e fluir, taranã, mas a sua parte emocional é importante, gata. Cuidado, tá bom? Predadores estão em todos os lugares. Mas existe gente maneira também. Tem muita gente maneira no cinema, na publicidade, no audiovisual em geral. Muita gente mesmo, que eu fiquei assim, fascinada. Muito agradecida por Deus pela permissão de encontrar essas pessoas. Mas existe também o oposto. Cuidado. E vamos lá, bora, que também é nosso espaço. A gente merece estar no audiovisual e a gente merece ser bem-sucedida no audiovisual, ganhar bem também. Então vamos lá, ficar atenta e trabalhar. Vamos à obra.